Mais uma vez, estamos aqui para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre João 14, a morada do Pai. Jesus, em João 14, ele promete vir buscar os seus discípulos para morar com ele. E hoje nós vamos entender que morada é essa, tá bom? Então vamos ler João 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então veja que ele afirma que há. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. O versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, então peraí. No versículo anterior disse que já tinha morada e por isso que ele não iria preparar, porque só ele iria preparar se não tivesse morada, né? E agora aqui está dizendo, né? E quando eu for, eu vos preparar lugar. Virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bom, uma curiosidade que eu vou passar aqui para vocês, eu fiz isso por curiosidade, tá? Não entendo nada de grego, não tenho formação acadêmica em grego, mas eu fiz aqui, tive uma curiosidade e fiz um esquema aqui. Peguei a Bíblia paralela, peguei a Bíblia, entrei no site bibliaonline.com.br e lá tem a opção de Bíblia paralela. Então eu abri a Bíblia na versão católica e abria ela paralelamente, né, em grego. Então eu peguei esse texto de lá, joguei no Google Tradutor e olha como ficou a tradução. Isso é só uma curiosidade, tá? Na casa de meu pai há muitas casas. Se não, eu diria, prepararei um lugar para vocês. E depois que eu for, me prepararei para vocês, virei novamente, eu vou recebê-los para mim mesmo, para que vocês possam entrar onde estou. Então, veja que o negócio aqui já muda totalmente de figura, né? Isso é só a gente vê uma curiosidadezinha para ver como é que algumas traduções, né, elas são muito tendenciosas. E eu tive essa curiosidade, fiz isso e saiu essa tradução. Mas tudo bem, vamos lá, vamos falar da casa do pai? Vamos lá. Onde é que o pai mora? Onde é a casa do pai? Na religião cristã, a morada do pai é no céu. Sim ou não? Sim ou não? É no céu. E eles, o cristianismo em si, eles dizem que vão para o céu, lá vão ver Deus em espírito e Jesus em carne. Jesus está lá no céu em carne e Deus em espírito. Dizem também que vão ver os apóstolos, os profetas, dizem que vão ver seus parentes, enfim. É o desejo, almejam que isso aconteça, né? Então essa é a fé cristã. E na fé judaica? No judaísmo, a morada do Pai era o templo.
A morada do Pai era o templo. Enquanto no cristianismo hoje a morada do Pai é o céu, para os judeus daquela época, a morada de Deus, do Pai, era o templo. Javé era o Deus das montanhas. Aliás, isso era corrente, isso era muito decorrente naquela época, das mitologias da época, né? Acreditarem que os deuses moravam em montanhas. Na mitologia você vê que Odin, né? Ele mora nas montanhas, tem um castelo na montanha, no Olimpo. Então isso já era muito decorrente da cultura antiga, né? E ver que Moisés mesmo foi que o seu sogro, né, mostrou a ele lá a montanha onde habitava Deus. E Moisés passou a ir lá sempre naquela montanha lá a conversar com Deus. Mas no meio do deserto, uma certa vez, Deus manda Moisés criar um lugar para ele no meio do povo, no meio do arraial, no meio do deserto. Moisés cria uma tenda, um tabernáculo, e Deus agora ele desce do monte e vai tabernacular no meio do seu povo. Isso já era uma pré-figura de Deus, né, descendo, o Espírito Santo descendo para morar no homem. Ok? Muito bem, então essa também era a fé do judaísmo. Deus morava no templo, depois foi criado o templo de Salomão, né? E Deus passou a morar naquele templo. Era um lugar sagrado, nem no Santo dos Santos, onde Deus estava, ninguém podia entrar. E hoje? Onde Deus mora? E hoje? Onde é a casa do Pai? Né? Olha, em 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né, habita, mora em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Tem outra aqui também. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita, que mora em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Isso aqui é muito interessante, porque acreditamos, eu, por exemplo, acredito em Deus. Tem gente que não acredita, tá? Que não precisa mais acreditar em Deus, beleza, tudo bem, respeito isso aí. Mas eu acredito em um Deus vivo. E um Deus vivo precisa de uma casa viva. Então, diz aqui 2 Coríntios 6,16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Tá? Muito bem. A morada não é física, pessoal. A morada é espiritual. A morada de Deus não é física. Deus, ele é espírito. Deus é um espírito, né? E a morada dele é espiritual também, não física. Não existe um castelo no céu, não existe uma Nova Jerusalém no céu, de tijolo, de pedra. Não existe nada disso.
sabe? Porque a morada de Deus, ela é espiritual. Lucas 17, 20 e 21 até o 23 diz o seguinte: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Essa tradução Almeida atualizada. Tem outras traduções que diz o reino de Deus está entre vós, né? Então, o reino de Deus não é físico. Vamos lá ao versículo 23. O reino de Deus ele não é físico, tá? É um reino espiritual. Isso é muito interessante. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos continuar a leitura de João 14, tá bom? Só que agora nós vamos para o contexto da leitura, tá? Olha só, vamos ler o 14, 20, 21 e 23. Diz assim: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele, aparecerei a ele. Paruse-me. Ou seja, o Senhor ia se manifestar naquela pessoa, tá? Veja, continuando. Agora vamos para o versículo 23 de João 14, é o mesmo contexto. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Então veja que é o mesmo contexto lá de João 14, 2 e 3. Tá? É o mesmo contexto. A morada a que ele se refere não é no céu. A morada a que ele se refere não é no templo. A morada a que ele se refere era o homem. Chegaria um tempo, tá? Que a morada de Deus seria no homem. E isso é maravilhoso. Maravilhosamente entender isso. É muito bom. Veja aqui Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Se você é uma pessoa justa, é uma pessoa que tem paz e tem uma alegria no Espírito, meu querido, você já vive no reino. Ah, e deixa eu falar uma coisa aqui sobre o reino. Jesus já entregou o reino ao Pai? Sim, entregou. Jesus, ele foi autorizado pelo Pai, todo o poder foi dado a Jesus, segundo as Escrituras. Então ele foi autorizado pelo Pai a reinar e ele entregou, devolveu o reino ao Pai. Hoje, quem reina absolutamente é o Pai, é Deus. Mas reina onde? Reina em mim. Por isso que eu posso dizer, afirmar que eu estou reinando em vida com Deus. Estou reinando em vida. Tá?
Acredite quem quiser, cada um tem sua fé, essa é a minha. Estou reinando com Deus, tá? E pronto. Amém, amém, meus irmãos? Então fica aí um pequeno vídeo, uma pequena reflexão, tá bom? Que a morada que Jesus prometeu que faria, que viria buscar, seria não um templo físico, não uma casa física, uma habitação física, mas espiritual, que seria no ser humano, na pessoa. Ok? Graça e paz para vocês.